E você já parou para pensar por que a Alice no País das Maravilhas chama Alice? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te contar por trás da obra de Alice no País das Maravilhas. E no vídeo de hoje começamos um novo quadro aqui no canal chamado Por Trás da Obra. Nesse quadro eu vou contar algumas histórias que envolvem obras famosas, mas não focando nas obras, e sim focando na história que inspirou algumas das principais fatores dessa obra. Nesse vídeo de hoje vamos começar falando um pouco sobre Alice no País das Maravilhas e a relação do Lewis Carroll com a verdadeira Alice. Eu não sei se você sabia, mas realmente existiu uma verdadeira Alice. Mas para a gente poder entender essa história, a gente tem que voltar lá atrás e entender um pouco mais sobre a história do Charles Dott, também conhecido como Lewis Carroll, porque ele tinha um pseudônimo e esse pseudônimo era Lewis Carroll, mas o seu nome verdadeiro era Charles Dott. Charles Dott, ele cresceu numa família muito religiosa que acreditava que ele deveria seguir os passos da igreja, e ele fez isso até mais ou menos os seus 17 anos. Ele seguia a doutrina religiosa e ele estava tudo sendo feito para ele virar um cardeal, algo que ele deveria ter sido como a família queria. Mas ele percebeu que não era simplesmente isso que ele queria da sua vida. Ele queria muito mais e aprender muito mais sobre todo o resto que a vida poderia entregar. E com isso, ele saiu dessa doutrina e resolveu fazer seus próprios passos. E nisso ele fez grandes coisas. Ele foi um grande bibliotecário, ele também foi um grande matemático, um cara muito importante dentro da matemática, criando, por exemplo, jogos. Ele era muito importante na parte de criar jogos de matemática. Ele era um cara que criava muita ideia da mente, de como a matemática poderia influenciar a mente, tanto que isso lá na frente iria sim ser importante para quando ele falasse sobre a Alice no País das Maravilhas. Ele usa muito a parte da psique e da parte do cérebro, da mente das pessoas para poder escrever a Alice. E ele também foi um grande admirador da arte da fotografia. Vale falar que a gente está falando de 1860 e pouco, na época onde Alice foi lançado. Nesse período, a fotografia não é, obviamente, como ela era hoje, mas ela também não era nem de perto uma coisa que era vista o tempo todo, que as pessoas investiam e achavam que tinha um potencial grande para ser algo maior do que ela realmente é. Dessa forma, a fotografia era vista por algumas pessoas como uma arte que estava surgindo e outros como só uma bobagem. O Lewis Carroll viu essa arte como algo incrível, fascinante, que ele poderia pegar um momento da sua vida e congelar, conseguia fazer ótimos quadros, ótimas coisas baseadas naquilo ali. Vale lembrar, como eu falei, Lewis Carroll que tinha passado por grandes faculdades e tinha uma grande influência na área da matemática, ele era muito influente no meio das pessoas acadêmicas. Nesse período, ele viajava muito com diretores de faculdades e ele sempre foi um cara que gostava de registrar os momentos através da sua câmera. Um grande problema, na verdade, uma grande coisa que tinha do Lewis Carroll na época é o seguinte: ele tinha uma frase onde ele falava que ele gostava de crianças, ele tinha um amor por crianças, especificamente mulheres. Ele mesmo tem uma frase que eu vou deixar passando aqui em tela com as aspas certinhas de como ele falava, mas ele tinha uma frase onde ele falava exatamente isso sobre o seu amor por crianças e como ele achava que ele tinha que tirar, registrar sobre aquilo. Com isso, ele era um cara que gostava de tirar fotos semi-nuas e até nuas de crianças de 8, 9, 10 anos. E, além disso, vale destacar, se não limpa a barra do Lewis Carroll, ele continua sendo todo errado. Mas, na época, os pais dessas crianças deixavam, sim, ele tirar foto delas. Por ser uma outra época, acabavam deixando. E, no meio dessas crianças, tem uma criança específica que acaba chamando muito a atenção do autor Lewis Carroll. Ele é um cara, ela é uma menina que se chamava Alice, que era filha de uma amiga dele. Ele acaba se apaixonando pela beleza dessa menina, ele acha ela linda, perfeita, e com isso ele acaba criando uma paixão platônica por ela. Tanto que, nesse período, ele andava tanto com esse amigo dele e com a filha, que ele contava histórias para essa menina chamada Alice. E as histórias que ele contava para ela eram histórias de uma menina chamada Alice, que caía dentro da toca de um coelho e que vivia grandes aventuras num mundo fantástico. Esses eram os primeiros esboços de Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho que ele iria criar depois disso.
Toda a ideia da Alice, não do universo, mas da personagem em si, ele criou em cima dessa menina. Ele contava a história da Alice como se fosse ela vivendo essas aventuras, porque ele era completamente apaixonado, platonicamente, por essa criança. Vale lembrar, essa Alice que eu tô contando, ela tem 10 anos na época. Ele deveria ter uns 30 e pouco, 40. Então, já cria essa discrepância aí. E com isso, ele contou a história e depois, obviamente, vale destacar, a história fez muito sucesso, ela ganhou outras versões feitas pelo próprio Lewis Carroll e depois ele foi modificando até chegar na versão que a gente conhece mais perto de hoje. Mas na época, essa é a história por trás da Alice. É assim que a Alice surgiu, o nome Alice surgiu. Ele contava histórias para uma menina de 10 anos que ele era completamente apaixonado, chamado Alice, onde ela vivia aventuras fantásticas. Vale lembrar que o Lewis Carroll, mesmo que muita gente fale que na época ele não teria uma outra época e tal, ele sabia que o que ele estava fazendo era completamente errado, porque na época que ele morreu, ele pediu que destruíssem todos os registros que tinha dele com as crianças, ou seja, as fotos que ele tirava seminua, as cartas que eles mandavam para essas crianças, todas foram quase destruídas. Se eu não me engano, só tem 4 ou 5 que ainda sobraram. Entre essas cartas, inclusive, tem uma carta que mostra que ele mandou para a menina Alice, a Alice verdadeira, onde ele fala que ele é completamente apaixonado por ela, que ele se declara para ela, mostrando essa paixão que ele tinha por essa criança de 10 anos chamada Alice, que foi a grande inspiração para ele fazer essa obra chamada Alice no País das Maravilhas. Então esse é o por trás da obra de hoje, mostrando como um grande autor, que é o Lewis Carroll, que mudou a vida de muita gente com o livro, na verdade, a grande influência dele era uma menina de 10 anos que ele era completamente apaixonado. E foi assim que surgiu Alice no País das Maravilhas e foi assim que surgiu essa história tão famosa. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou desse vídeo? Você gostou da ideia? Você não gostou? Você conhecia a história do Lewis Carroll e da Alice, do Alice no País das Maravilhas? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.